students! Eu sou a sua teacher, sou Marinho, e estou novamente aqui com vocês, né, na nossa 6ª aula de língua inglesa, para dar continuidade ao assunto que trabalhamos na aula passada. Na aula passada, nós vimos sobre Simple Present versus Present Continuous, vocês lembram? Trabalhamos as diferenças básicas desses tempos verbais muito utilizados por nós no nosso dia a dia. Tanto aqui, né, no Brasil, nós utilizamos esses tempos verbais, que é o presente e, no caso, o Present Continuous, o nosso gerúndio, como lá também nos Estados Unidos, os países falantes da língua inglesa também fazem uso no cotidiano dessas duas formas verbais, né? Então, pessoal, como nós vimos na aula passada, o Simple Present, ele trabalha, ele utiliza, né, ações do cotidiano, ações regulares que acontecem com frequência, enquanto o Present Continuous, ele já aborda ações momentâneas, ações temporárias que estão acontecendo, né, que iniciou ali lá atrás, no passado, e ela está acontecendo, ainda não foi finalizada. Então é algo temporário, é algo momentâneo, diferente do Simple Present, ok? Então hoje nós iremos trabalhar as 3 formas do Present Continuous, fazendo essa comparação com o Simple Present. Lembrando, pessoal, que o Present Continuous, né, o presente contínuo, para nós o gerúndio, ele tem como base principal o Simple Present, tá? Ele utiliza como base para sua formação o presente simples, então não se esqueçam disso. Nós iremos trabalhar as 3 formas utilizadas nos tempos verbais, então são as formas afirmativa, negativa e interrogativa. Vocês vão ver que não tem muita diferença, né? A diferença na estrutura, ela é bem básica, ela é bem sutil, não tem grandes transformações, só algumas especificidades que vocês terão que dar um pouquinho mais de atenção, principalmente quando se refere aos verbos na terceira pessoa do singular, que nós sabemos que os verbos na terceira pessoa do singular, no Simple Present, ele sofre alterações, né? Ou ele é acrescentado a ele o S, ES ou IES, dependendo da ocasião. E também na forma negativa e interrogativa, vocês irão observar que nós utilizamos o quê? Nós utilizamos os verbos auxiliares, que no caso do verbo auxiliar no tempo presente é o verbo do, to do, né? Então, no caso, para o verbo to be, nós acompanhamos aí o do. Então, essas são as principais diferenças que vocês irão notar ao longo da nossa aula, ok? Let's go? Então, vamos observar aqui a formação do Simple Present na afirmativa. Observem que no Simple Present, vou abreviar aqui com SP, ok? Simple Present, o presente simples, nós precisamos de sujeito, né? Mais o verbo principal, o main verb, ok? O verbo principal. Enquanto no Present Continuous, nós utilizamos Present Continuous, PC, ok? O presente contínuo nós utilizamos o sujeito mais o verbo to be mais o verbo principal acompanhado de ing. Ok? Então, essa é a formação principal da forma afirmativa do Simple Present e do Present Continuous. Observem agora com o slide que eu trouxe para vocês essa diferença na prática. Eu trouxe para vocês um exemplo falando do verbo andar, né? No caso, não andar, caminhar, mas no caso, andar de bicicleta. Observem o exemplo. Então, eu trouxe para vocês, no Present Simples, as atividades regulares que são trabalhadas no dia a dia, algo que acontece rotineiramente, e trouxe para vocês também as ações que acontecem momentaneamente, temporariamente, que são utilizadas no Present Continuous. Então, observem que na primeira pessoa do singular, eu tenho aí I ride a bicycle, né? Eu ando de bicicleta.
Já no present continuous, a primeira pessoa, eu tenho aí I am riding a bike. Então, eu tenho a formação sujeito mais o verbo to be, que no caso am é o verbo to be adequado para a primeira pessoa, né, do singular, seguido do verbo principal, que é ride, mais ing. Então, ficou I am riding a bike. Lembrando que essa forma que eu coloquei é a forma extensa, eu não utilizei a forma contraída nesses primeiros exemplos. Como vocês podem acompanhar aí logo adiante, nós temos you ride a bicycle, né? Você anda de bicicleta. Então, presente simples, ali nós temos ali algo que acontece rotineiramente. Se eu falo, afirmo que você anda de bicicleta, dá a entender que isso faz parte da sua rotina. Agora, quando eu digo you are riding a bike, né? Você está andando de bicicleta, eu estou dando a entender o quê? Que essa ação está acontecendo nesse momento, não quer dizer que é algo permanente, mas que ela está acontecendo naquele exato momento. She rides a bicycle. Ela anda de bicicleta, né? Observem aí que na palavra, no verbo ride, to ride, na terceira pessoa do singular, eu acrescentei o S. Foi o que eu falei para vocês para terem atenção quando se tratar da terceira pessoa do singular. Na terceira pessoa do singular do present continuous, eu tenho she is riding a bike. Observem aí, novamente, sujeito mais o verbo to be, acompanhado do verbo principal mais ing. No exemplo logo a seguir, nós temos aí a primeira pessoa do plural, né? We ride a bicycle. No present continuo, observem aí que aí eu utilizei a forma contraída. Em vez de usar we are, né? Eu utilizei we're riding a bike. No último exemplo, nós temos a terceira pessoa do singular, nós temos aí they ride a bicycle. Já no present continuous, eu também utilizei a forma contraída, eu tenho they're riding a bike. Então, observem que elas são formadas basicamente com a mesma estrutura, sujeito mais verbo principal. Lembrando que no present continuous eu utilizo o verbo to be, é obrigatório o uso do verbo to be, porque se não tiver o verbo to be, não é um verbo contínuo, tá certo? E também eu acrescento o ing. Beleza? Ok? Alright? Então, essa é a forma afirmativa do present continuous e do simple present. A forma negativa não tem muita diferença. Negativa, quando na língua portuguesa, se eu falo para vocês, eu ando de bicicleta, na forma negativa, o que eu preciso? Eu preciso do não. Eu não ando de bicicleta. Então, o que eu vou ter que acrescentar aí nesse caso? Eu vou ter que acrescentar o not. Not não é a negativa do inglês, não é não? Então, exatamente. Então, como é que vai ficar a base de formação da negativa no present continuous e no simple present? Observem, no simple present, eu necessito, na forma negativa e interrogativa, eu necessito do auxiliar. O verbo auxiliar. Então, qual é o verbo auxiliar que eu falei no início da aula que acompanha a forma negativa e interrogativa do verbo to be, do simple present? O do, o to do, né? O verbo to do. Então, nesse caso, ele vai vir como? Eu tenho, no caso, o sujeito mais, aqui no caso, o simple present, tá? Eu tenho o sujeito mais verbo auxiliar, que no caso aqui é o verbo to do, né? O do, mais not, mais o verbo principal, que no caso é ride, né? No present continuous, eu já não necessito do verbo auxiliar. Mas, mais uma vez, eu deixo claro que é obrigatório no present continuous o quê? O verbo to be. Então, como vai ficar a formação do present continuous na negativa? Sujeito mais, o que eu preciso? Verbo to be, mais not, mais o verbo principal acrescido de ing. Ok? Então, essa é a minha formação. Como vocês podem observar no slide que eu trouxe para vocês, vamos observar na prática como é que fica essa diferença do simple present na negativa para o present continuous na negativa.
Observem que é o mesmo exemplo que eu trouxe na forma afirmativa, para vocês notarem aí que não tem muita diferença, que não é algo muito difícil, é só vocês memorizarem a forma. Então, no present continuous eu necessito do quê? Sujeito mais o verbo to be mais o not acompanhado do verbo principal acrescido de ing. Enquanto no simple present eu tenho o sujeito mais o verbo auxiliar, que é o do, que é auxiliar de presente, né? Mais o not seguido do verbo principal. Então vamos para o slide. Eu tenho aí, mais uma vez, as atividades regulares e atividades temporárias, as momentâneas, né? No caso, o present continuous. Então, I don't ride a bicycle. I don't ride a bicycle. Observe que eu tenho o sujeito seguido do verbo auxiliar do mais o not. Nesse caso aí, o don't é porque é a forma contraída do com o not. Então, é muito comum utilizarmos a forma contraída, principalmente na fala. Na escrita, a gente geralmente usaria I do not ride a bicycle, mas na oralidade utilizamos a forma contraída. Já o present continuous, eu tenho o quê? Sujeito acompanhado do verbo to be, né? I'm, no caso seria I am na forma extensa, mas eu preferi utilizar a forma contraída. I'm not riding. Então eu tenho aí sujeito mais verbo to be mais o verbo principal, mais o not mais o verbo principal acrescentado aí o ing, que é o formador de contínuos, né? Formar contínuo eu preciso do quê? Verbo to be e acrescentar ing ao verbo principal. No segundo exemplo, you don't ride a bicycle. Já no present continuous, you aren't riding a bike. Então, observem que todos eles seguem a mesma formação. Presente simples, sujeito mais auxiliar mais o not seguido do verbo principal. Enquanto no present continuous, eu tenho sujeito mais verbo to be acompanhado do not mais o verbo principal acrescido de ing. No outro exemplo, eu tenho she doesn't ride a bicycle. Lembra que na terceira pessoa eu falei para vocês que há uma modificação, né? Então, o verbo to do, auxiliar do, na terceira pessoa do singular, ele é transformado em does, né? Does, então doesn't, que é o does mais o not. Já no present continuous, tenho a mesma base de formação. Sujeito mais verbo to be, seguido do not, mais o verbo principal com ing. We don't ride a bicycle, né? We don't ride a bicycle. Nós não andamos de bicicleta. Sujeito mais o auxiliar do, mais not, mais o verbo principal. Enquanto no present continuous eu tenho we aren't riding a bike. Nós não estamos andando de bicicleta, né? Olha o ando aí, né? Do gerúndio. They don't ride a bicycle. Eles não andam de bicicleta. Já no present continuous, they aren't riding a bike. Eles não estão andando de bicicleta. Então, o que vocês têm que notar? Pessoal, o que vocês têm que colocar em mente? É a base de formação. Vocês memorizaram, internalizaram a base de formação, não vai ter segredo nenhum. Por quê? É só mudar o verbo, é só aplicar à frase essa formação. Então, eu preciso saber que o quê? Que no present continuous, a base de formação da afirmativa é sujeito mais verbo to be mais o verbo principal acrescentado de ing. Já na negativa, sujeito mais verbo to be mais o not, né, que categoriza aí esse não, acompanhado do verbo principal com ing, ok? Vamos agora para a forma interrogativa. A forma interrogativa, ela não difere muito do simple present. Vocês lembram que lá quando vocês aprenderam sobre o simple present, vocês aprenderam que na forma interrogativa há uma inversão, o verbo vem antes do sujeito? Agora não acontece diferente. No mais é isso, pessoal. O simple present e o present continuous não tem muita dificuldade, ele é bem simples. Ele é a parte mais simples da estrutura verbal, tá? Então
basta vocês memorizarem as regras e as exceções que vocês não terão dificuldade nenhuma, ok? No mais, eu espero que vocês estejam acessando a plataforma, fazendo as atividades, cumprindo com os deveres de vocês, estudando, né? Buscando mais conhecimentos, ok? Bye, bye, até a próxima aula. Kisses!